de retorno, ela foi tão grande e tão intensa que não se compara nada, por exemplo, à imigração para o Brasil no século XIX, apesar dela ter sido em alguns locais muito importantes. Mas, portanto, é um ciclo longo de imigração que começa com as descobertas e que agora já não tem retorno, já não se sabe o que é que se há de fazer. E do envelhecimento. Eu esta fotografia apanhei há 8 dias, nem sequer sabia que esta sinalética existia. Não é Photoshop, juro. E depois aparecem, portanto, este é um mapa que anda muito na internet, aparecem formas cómicas e de senso comum de representarem imagens da Portugalidade. Portanto, a zona desativada, o deserto, o Alqueva e o Algarve. Bem, mas a que domina é esta. Portanto, a ideia da desruralização, porque é assim que se chama, o palavrão é assim um bocado complicado, mas é muito simples. Desruralização significa duas coisas ao mesmo tempo. Então, a ideia da quebra da economia agrícola como base de sustentação económica de uma população e, ao mesmo tempo, desruralização como fim de uma cultura, que era aquilo que se chamava a cultura camponesa, portanto, as culturas tradicionais que viviam da tradição, do fechamento sobre si, de uma certa aversão ao cosmopolitismo, de uma forte crença religiosa, enfim, tudo aquilo que habitualmente é associado às culturas tradicionais. De facto, não havia uma cultura camponesa, mas muitas culturas. Quem estudava o Alentejo nos anos 40 ou 50, por exemplo, e se estudasse o Minho, encontrava coisas completamente distintas. As culturas que o Jorge Dias encontrou em Vilarinho das Furnas e outros etnógrafos eram culturas completamente diferentes de outras algures. Mas há sempre uma certa tendência para generalizar, não é? As pessoas também pensam normalmente que o rural que era sempre composto por aldeias. No Entre Douro e Minho nunca houve aldeias. Tal coisa não havia. Isso só existe quando as formas de povoamento são concentradas, como no Alentejo, ou como entre os montes, sobretudo na terra fria. Mas está muito longe de ser um genérico aplicável aos vários ambientes rurais. Trouxe esta imagem com uma homenagem a este livro que considero fundamental, organizado pelo Fernando Batista, pelo Joaquim de Brito e por outros, e que se chama O Voo do Arado. Ele foi publicado em 96, é um livro grossíssimo, já não há à venda, mas é de facto como se diz em estrangeiro, um statement sobre o final do Portugal rural. Esta ideia que nós atingimos o pico secular nos anos 50. Nos anos 50, o pico da quantidade de terra mobilizada pelas atividades agroflorestais de criação animal, o pico demográfico, o pico do emprego, o pico da importância da agricultura no produto interno bruto, etc. E depois, a seguir ao início dos anos 50, que é a grande intensificação da imigração, todo esse mundo se decompõe, se descontrola completamente. Isso é que é o voo do arado. Eu encontrei mesmo o arado a voar e, portanto, acho que quando os objetos que simbolizam uma determinada cultura passam para o seu estatuto de objeto simbólico, está tudo muito claro e se percebe muito bem o que é que se está a passar. Este último mapa é aquilo que é considerado o país rural e o país não rural. Acho que aqui há um avanço. Não se lhe chamou urbano, finalmente. Assumiu-se que era não rural. Porque o Alentejo, desculpem, o litoral algarvio tem um padrão de urbanização que não tem nada a ver com a ideia da cidade canónica, mas é muito claro em termos de interpretação. É a forma como a fileira turística se territorializa. E cá está então o mapa que, neste momento, gera o nosso plano para o desenvolvimento rural e que integra as diretivas europeias sobre tal coisa. Estive-o a ler devidamente, tanto quanto pude, e encontrei 4 ou 5 funções completamente distintas para a agricultura. Quer dizer, hoje, falaste na agricultura e no mundo rural, é aquilo que os franceses chamam um four de tout. Tudo lá cabe, é uma espécie de conceito de esponja. Tanto cabem as questões de reposição de ecossistemas e de defesa da biodiversidade, como cabem políticas sociais, porque há muitas pessoas idosas e famílias desestruturadas e condições de isolamento, como cabem modas recentes, como são os produtos DOC associados à comida gourmet, como cabe a velha política produtivista e de alta intensidade tecnológica da agronomia moderna, sei lá. Como cabem depois um conjunto de temas, desde a desertificação dos solos até à política da água. É uma espécie de cocktail de coisas que não ajuda muito bem a ver a questão.
já não tenho mais tempo, isto era para ilustrar exatamente a antiguidade da ideia da dicotomia cidade-campo. São os frescos do Lorenzetti, em Siena, são de 1340, portanto, antes são pré-renascimento, para se perceber que a cidade é um interior confinado, delimitado por uma muralha, onde a vida social é intensa, o mercado, o poder, as instituições sociais, ou seja, a civitas, a polis e a urbis numa coisa só, e o campo limita-se pela porta da muralha, de onde saem pessoas que são os falcoeiros, os caçadores, os nobres e entram outras. E as outras são os camponeses. Portanto, o campo, contrariamente à cidade, é deslimitado, é extensivo. É uma espécie de back-office. É o back-office da cidade. Isto são outras representações que nós encontramos por aí. Aquela vinha no Diário de Notícias e, de facto, são extremamente simplificadoras, mas isto retrata bem como é que as pessoas normalmente pensam estas coisas. Por exemplo, o que está ali é uma imagem de uma, não sei, podia ser americana, com as suas autopistas, com movimentos pendulares muito bem definidos, engarrafamento de um lado e coisa completamente vazia do outro. Um mundo rural que tem ceifeiras debulhadoras, searas, uma casa de origem inglesa e depois uma coisa que é um compacto de arranha-céus. Aqui são as idolatrias do centro histórico e este é muito engraçado porque é uma hipercidade portuguesa que tem dois andamentos, portanto a parte histórica e as arquiteturas cosmopolitas e depois as questões simbólicas da Torre de Belém ali a navegar. Eu acho que é preciso dar muita importância às questões da representação. É verdade o que dizem os filósofos, que a realidade é apenas a parte da ficção que se consegue provar que existe. E, portanto, é muito importante estudar a ficção. E é muito importante nós revermos com que imagens é que nós queremos ver a realidade. Porque eu creio que, nesta matéria, a coisa está um bocado desfocada. Bom, cá temos nós a idolatria pela cidade histórica, ou a idolatria pela aldeia típica. São paralelos estes fenómenos. Isto já são imagens da realidade, neste caso nos Campos da Idenha, aqui na Serra da Freita, e depois questões que eu agora de facto vou ter que acabar, porque não há tempo, portanto, eu daqui para a frente tinha um menu de temas para tentar resolver esta equação. Portanto, dito isto, ou seja, analisada a extensão e a intensidade da desruralização, que, de um lado, nos deixa territórios completamente vazios, em ruínas, já sem população, já não falo dos que estão só com idosos, e, do outro lado, nos deixa economias que substituíram por completamente a agricultura, mas que são devoradoras de solo, como é o turismo, e o caso do litoral algarvio é bem exemplificativo disso. Estes dois extremos dão-nos apenas os dois extremos de uma paleta depois de situações que são imensas. Esta metamorfose do mundo rural. E essa imensidade de paletas depois varia muito consoante a própria diversidade das paisagens portuguesas, do tal país, como dizia Orlando Ribeiro, entre o Atlântico e o Mediterrâneo, e com mosaicos extremamente contrastados. Isto é ainda aquilo que domina, ou seja, quando se fala do mundo rural, o que vem logo a seguir é era. Era isto, era aquilo, era um mundo fabuloso que nós perdemos, mas essa estetização e esse valor simbólico faz com que isto, que era uma ruína que não valia nada aqui há 10 ou 15 anos, neste momento a era já sabe quanto é que isto vale. E, portanto, estão aqui também oportunidades de valorização destas áreas impressionantes. Mas, na minha opinião, parte delas estão invisíveis. Porque nós só vemos as cápsulas às quais se aplica um determinado branding. Agora, as terras à volta do Alqueva chamam-se as aldeias do Grande Lago. E isto é um bocado ridículo, não é? E outras vezes é dito em estrangeiro que é para facilitar o marketing, não é? Portanto, são processos de branding para atrair a atenção para coisas dessas. É muito vulgar também o comércio das relíquias, porque o luto e a perda trazem consigo um complexo de culpa. E a culpa pode-se resolver comprando um arado velho, ou uma pia de um porco, ou qualquer coisa que depois se usa. E, finalmente, temos que acabar uma situação que, obviamente, é muito complicada e que é resultante disto, que são os incêndios. Quer dizer, os incêndios, em boa parte, resultam de uma coisa que eu não sei qual será a resultante. Há bocado perguntava se os valores da biodiversidade são traduzíveis em mercado,
e em bolsas de valores e em títulos. Eu também pergunto o que é que nós vamos fazer agora quando a atividade agrícola não é legitimada pelo mercado, porque o mercado globalizou-se, e mesmo a ilusão de que os produtos altamente distintos, como são os produtos com denominação de origem, e que têm que ver com tradições, sei lá, desde os enchidos de porco preto até, não sei, até um queijo qualquer, eu creio que nesse mercado, que é de facto potencialmente muito interessante, há uma desproporção enorme entre a fragilidade das empresas, que muitas vezes são empresas familiares que produzem aqueles produtos com altíssima qualidade, e depois o gasto impressionante que é preciso despender para manter esses produtos nas prateleiras, junto do consumidor. Porque nós, como estamos num mercado global, os queijos portugueses estão em competição com milhares de queijos europeus. E assim sucessivamente. Portanto, há de facto ao mesmo tempo um monopólio natural nesses produtos e um altíssimo potencial de valorização, mas também tem havido questões muito complicadas de pessoas que apostaram tudo o que tinham, que foram buscar tudo o que podiam aos fundos nacionais e comunitários para arrancarem com as suas empresas, que se deram muito mal com a ASAI, que queria isto e aquilo e aquilo outro, quando, não sei, os fumados fazem num alguidar e sem luvas e com colheres de pau e etc. E depois disto tudo, muitos desses projetos foram pela água abaixo. Eu conheço imensos, sobretudo em Trás-os-Montes, e depois o povo diz que gato escaldado da água tem medo, não é? E então está aqui qualquer coisa para resolver. E segundo dizem os agrónomos, esta terceira revolução agrícola em ato é extremamente intensiva em biologia, em tecnologia e em química. Portanto, associa transgénicos com mecanização, com fitossanitários, com adubos, etc. Portanto, deixa uma pegada impressionante e produz a preços que são incompatíveis com os preços que são exigidos por esta agricultura. Portanto, a pergunta que fica no ar é como refuncionalizar estes espaços, porque, já agora este colóquio é sobre património, património é uma coisa que não existe, é uma construção social e tem que ser coletiva, não é? Mas não pode ser apenas uma construção poética e baseada em sentimentos de luto e de perda, tem que ter alguma realidade. Porque senão não se consegue perceber como é que se pode associar medidas de restrição e de defesa desses supostos bens patrimonializados e depois encontrar situações para que o mercado legitime essa realidade. Isso existe no Douro Vinheteiro, que é uma rara situação em que uma paisagem única e valores culturais únicos estão associados a um mercado que funciona. Altamente competitivo e altamente globalizado, mas funciona. E, portanto, aí é possível encontrar uma conjugação virtuosa destas variáveis. Noutros casos, não. Há uma gestão de expectativa que está muito por cima e a realidade está muito por baixo. E há uma grande incompreensão, de facto, do que se passa nessas terras, nessas regiões, nessas pequenas vilas e concelhos. Muito obrigado.